Nós lemos em Lucas 14 versos 25 a 33. 25 ora, iam com ele grandes multidões, e, voltando-se, disse-lhes: 26 Se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. 27 Quem não leva sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. 28 Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? 29 Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele. 30 Dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar. 31 Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? 32 No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores, e pede condições de paz. 33 Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. No afã de enfatizarmos somente que realmente a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, podemos contribuir para enviar um grande contingente de almas para o inferno, enquanto lhes enfatizamos somente esta verdade. Não pela verdade que dizemos, mas pelo modo que as pessoas possam entendê-la. Para alertar as pessoas daquela grande multidão que lhe seguia, e também a qualquer um de nós, Jesus disse estas palavras de 25 a 33, de que aqueles que foram verdadeiramente salvos pela graça, mediante a fé nele, são os que mostram a evidência da operação da cruz em suas vidas, especialmente no bom combate da fé, que travarão continuamente contra a carne, o diabo e o mundo. Por isso, ele manda que este custo que acompanha a verdadeira salvação seja devidamente avaliado por aqueles que pretendem ser seus discípulos. Milhões se iludiram e ainda continuam se iludindo pensando terem obtido a salvação, pelo simples fato de terem feito um dia uma profissão verbal de fé em Cristo. No entanto, nunca mostraram em suas vidas terem sorvido uma única gota do cálice de sofrimentos em favor do Evangelho, que deve ser sorvido por aqueles que alcançaram verdadeiramente a salvação. Esta será uma evidência de que nunca houve de fato um trabalho da graça transformando seus corações, apesar das convicções que têm em si mesmos, de que são crentes e que irão para o céu quando deixarem este mundo. A parábola do semeador demonstra de modo muito claro quanto se iludem a respeito de terem alcançado a vida eterna, por pensarem que por terem dado acolhida a palavra, isto seria suficiente para serem salvos, e que esta palavra não somente deveria germinar, como também gerar frutos em seus corações. Jesus falou em se calcular o custo para se ir à guerra, porque todo crente verdadeiro é um soldado em batalha. Batalha esta que durará até o dia da sua morte. Paulo disse a Timóteo, para se comportar como bom soldado no exército de Cristo, porque nenhum crente é chamado para sentar num sofá e ficar esperando ir para o céu numa vida de completa tranquilidade e prosperidade, desfrutando de toda a segurança possível, que possa ser alcançada pelos bens disponíveis neste mundo. Nós precisamos combater o bom combate da fé e demonstrarmos com isto, que somos de fato aqueles crentes vencedores, aos quais Jesus prometeu nas cartas dirigidas às igrejas em Apocalipse, que os que vencessem reinariam com ele em glória. Há, portanto, muitos inimigos para serem vencidos por um crente verdadeiro, e somente aqueles que têm evidenciado pelo testemunho de suas vidas, que têm se empenhado nesta batalha diária contra os poderes das trevas, podem ter a certeza e segurança da sua salvação, porque estão demonstrando isto por meio da disposição em pagarem o preço da perseverança na fé, para serem salvos. Se não combatemos o bom combate da fé, isto pode ser uma evidência de que ainda estamos perdidos. Se continuamos apegados e amando ao mundo, sabendo que isto é inimizade contra Deus, é uma outra forma de demonstrarmos que não calculamos de fato o custo que é exigido para nossa salvação. Jesus salva pela graça e mediante a fé, mas somente aqueles que estão dispostos a tomarem o reino dos céus por esforço, contra a carne, o diabo e o mundo, para a santificação de suas vidas. Nossos adversários, o diabo, a carne e o mundo, nunca estão dormindo, e estarão sempre procurando nos afastar da presença do Senhor. Então, precisamos estar sempre vigilantes e revestidos com toda a armadura de Deus, para vencer a todos eles por uma firme fé em Cristo. O fato de termos um inimigo, que tem um grande exército, lançando continuamente sobre nós seus dardos inflamados, e de termos uma carne fraca, que se inclina para o pecado e o mundo, nos deixaria totalmente desencorajados de calcular o custo e pagar o preço necessário para garantir e manter a nossa salvação. Mas é encorajador saber que esta luta não é vencida propriamente por nós, mas pelo nosso general, que é Cristo. É permanecendo nele que somos mais do que vencedores, porque é ele quem batalha por nós. Ainda que saibamos que estamos sujeitos, especialmente, no começo da nossa vida cristã, a termos muitas oscilações no vigor da nossa fé.
Devemos, entretanto, nos esforçar para permanecer no Senhor e na sua palavra, sabendo que Ele aumentará nossa fé e nos fortificará com a sua graça, à medida que perseverarmos em segui-lo com fidelidade em nossos corações. É a nossa confiança permanente na prontidão de Cristo, para nos auxiliar em nossas lutas, que manterá nossa fé viva e nos dará a condição de prevalecer contra todos os inimigos espirituais. Cristo nos ensinará a usar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ninguém pode ser um crente verdadeiro, sem se achar empenhado no combate da fé, porque Satanás, a carne e o mundo sempre lutam contra aqueles que procuram andar no Espírito, sendo este o único modo pelo qual devem andar os verdadeiros crentes, nada dispondo para a carne e suas cobiças. É neste bom combate que devemos gastar nossas energias, e não em obter fama e riquezas neste mundo, que de nada poderão nos valer no dia da nossa morte. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a alma? Somos convocados a tomar a nossa cruz e a sermos bons soldados de Jesus Cristo, porque apenas frequentar regularmente um lugar público de adoração, sem este testemunho da presença de Jesus em nossa vida, estando em obediência à sua vontade, não é nenhuma evidência de salvação de nossa alma. Nós não encontramos uma evidência tão barata na Bíblia, mas a necessidade de vigilância e oração constantes, diligência, perseverança até o fim, paciência na tribulação, e tudo mais que deve ser visto como evidência de que fomos de fato salvos pela graça de Jesus, pois onde a graça estiver habitando realmente, ela nos impulsionará a um viver santo, separado do mundo. A salvação é pela graça, mas impõe a todos os salvos um modo de vida que não é fácil e barato. A graça convocará uma guerra terrível contra a carne e o diabo, da qual nenhum verdadeiro crente será excluído, tanto para que negue sua justiça própria, negue-se a si mesmo e confie tão somente em Cristo, como também para estar em empenho constante, para abandonar toda forma de pecado e tentação do mundo. Jesus sempre se mostrará acolhedor a qualquer pecador que esteja disposto a mortificar os seus pecados. Mas não se pode dizer o mesmo em caso contrário. Por isso, ele sempre pregou a necessidade do arrependimento precedendo a fé. Ambos estão unidos e ele não aceitará um sem o outro. A disposição de se pagar o custo da salvação pela graça será observado também, naqueles que se empenham de fato na obra do Senhor, não como meros ativistas na igreja, os quais, a propósito, geram muitos problemas quando fazem na carne, mas que se envolvem antes com o próprio Senhor da obra, por amor a Ele, obedecendo-lhe e se esforçando para pregar o Evangelho com vistas à salvação e edificação de vidas. Quem diz amar ao Senhor e não consagra a Ele o seu tempo, dinheiro e tudo mais que se relacione à sua vida, não está calculando o custo da salvação. Deste modo, poderá ter uma terrível surpresa no dia que deixar este mundo, por ter confiado numa fé sem obras, que é morta em si mesma, e que, portanto, não pode ser evidência de uma salvação genuína pela graça. Uma outra evidência de se não estar de fato empenhado na guerra do Senhor, pelo temor de se pagar o custo que é exigido, são as aflições, injúrias, rejeições e tudo mais que um crente verdadeiro sofre da parte do mundo. Aquele que nunca aprendeu a se regozijar no Senhor, nas calúnias, perseguições e ridicularizações que sofre por ser um crente, que nunca está disposto a renunciar a determinadas práticas mundanas, para não ser objeto de incompreensão e não ser desprezado e rejeitado, deve refletir seriamente se chegou a calcular o custo necessário à salvação. Uma profissão de fé cristã que nada nos custa, que não tem nenhuma cruz para carregarmos, não é a verdadeira fé cristã que a Bíblia ensina, sobre a qual Jesus falou enfaticamente para nos alertar, quanto a não nos sentirmos seguros, iludidos, enganados, pensando que o encontramos de fato como nosso Salvador e Senhor. Não é o fato de ter nascido numa família cristã, e ter frequentado o culto público dominicalmente, nem mesmo ter atendido a um apelo para aceitar a Cristo debaixo de uma forte emoção, ou mesmo convicção forte sobre a palavra que foi pregada, que pode ser a evidência da nossa salvação, mas o fato de estarmos empenhados no bom combate da fé, sendo auxiliados pelo Espírito a obter vitórias contra o pecado, o diabo e o mundo. Esta é a grande testificação da nossa salvação, a saber, que o Espírito Santo habita de fato em nós, transformando-nos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus mandou calcular o custo, para se empenhar nesta batalha, na condição de seu discípulo, ele não fez para desencorajar ninguém a segui-lo, mas mostrar às multidões que não é por admirá-lo, aplaudi-lo, apoiar sua doutrina verbalmente ou mentalmente, que alguém é verdadeiramente salvo. É necessário revelar as evidências da operação da graça em suas vidas, conforme ele havia ensinado, sobretudo no dever de ser amado e obedecido acima de qualquer laço de parentesco, e até mesmo, pelo amor que temos às nossas próprias vidas, pela negação do eu, da mortificação do pecado pela crucificação da carne, e por um viver verdadeiramente no Espírito, contrariando até mesmo nossa vontade, para que seja feita dele. Quando os israelitas saíram do Egito,
Pensaram que entrariam logo em Canaã e desfrutariam de uma vida somente aprazível e confortável. Eles não imaginaram que havia um custo a ser calculado, para ser do povo de Deus que habitará o céu. Assim, a maioria deles pereceu no deserto, porque não suportaram as provações que o Senhor lhes enviou, como a fome, sede e os inimigos que teriam que combater para conquistar a terra. O mesmo se dá com aqueles que desejam se alistar no exército do Senhor Jesus. Eles devem saber que lhes esperam grandes lutas e provações. Há um trabalho árduo e difícil para ser realizado, ao qual P.R. Richard Baxter bem descreveu em seu livro, O Pastor Reformado, cuja leitura recomendamos a todos que pretendem aprender sobre o modo pelo qual importa servirmos a Deus e andarmos na sua casa, que é a Igreja. À luz de todas estas considerações, torna-se dispensável detalhar quanta desilusão e engano há, portanto, em decisões por Cristo, às dúzias, às centenas, por um simples atendimento a um apelo, para que se decidam a tornarem-se crentes. Não haja conversões instantâneas, que Deus queira impor dificuldades para que alguém se aproxime de Cristo, mas ninguém deve ser enganado, pensando que alguém se converte e se torna um crente, pelo simples gesto de levantar a mão, dizendo que aceita Jesus como seu Salvador. É preciso ensinar sobre estas evidências do custo, que todo verdadeiro crente deverá pagar, se pretende estar certo e convicto de que chegou de fato a ser salvo pela graça do Senhor. É por isso que não há nenhuma contradição no ensino do Senhor no Sermão do Monte, ao concluir as bem-aventuranças, quando disse que deveríamos nos alegrar e exultar, quando fossemos perseguidos por causa da justiça do Evangelho, exatamente porque é uma comprovação de que alcançamos a salvação da nossa alma. Por outro lado, não deveria ser motivo de nenhuma alegria para qualquer pessoa que se diga crente, o fato de nunca estar sendo atingido por lutas e tribulações espirituais por causa do Evangelho, uma vez que os tais não têm de fato nenhum motivo para se alegrarem e esperarem qualquer galardão no céu, já que não têm em suas vidas as evidências de uma verdadeira salvação, que é a única que pode livrar da condenação eterna no inferno. Assim, onde houver luta da carne contra o espírito, e do espírito contra a carne, temos uma boa evidência de salvação, em razão do combate da fé que está ocorrendo com tal pessoa. Mas, ninguém deveria se sentir confortável diante de Deus, onde não existir tal combate, e deveria, portanto, se empenhar em oração pedindo-lhe que o aliste de fato, nas fileiras do seu exército. Nenhum crente deve, portanto, ficar satisfeito, se não tem fome e sede de justiça, se não sente o mover da graça em seu coração anelando por maior santidade de vida e consagração ao serviço de Deus. Onde estiverem faltando estas coisas, é possível que tal pessoa não esteja de posse do Espírito Santo, que é quem gera em nós todo este impulso, para conhecer a Deus e crescer neste conhecimento. Não é simplesmente adquirir conhecimentos teológicos, mas experiências espirituais reais com Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo.